Pois bem, pessoal, ontem nós falamos no primeiro encontro, vamos aqui fazer um review, né? Primeira aula, nós falamos sobre a conversão a Cristo. Segunda aula, falamos sobre o Espírito Santo. E agora estaremos falando sobre as práticas da nova vida, leitura da Bíblia, oração e jejum. Tá certo? Vamos estar tendo esse momento agora de aprendermos mais. Eu quero convidar vocês a virem nessa jornada conosco. Bom, quando nós falamos de uma vida cristã saudável, nós, obviamente, vamos estar falando que estamos consumindo coisas, né, ou vivendo, ou nos comportando de maneira que a deixa assim. Da mesma forma que o nosso corpo físico tem um alimento para poder ser ingerido, né? Tem os líquidos que precisam ser bebidos, a água, por exemplo, é o principal deles. E também tem vários exercícios físicos, complementos alimentares, que deixam com que o nosso corpo físico forte, né? Quem pratica exercício em academia sempre usa suplementos, né? Que deixam o camarada mais bombado, mais forte. Na vida cristã, meu irmão, Deus quer que nós estejamos também bombados, sabe? Fortes. E é por isso que Ele deixou os chamados meios de graça para que isso acontecesse. E entre os meios de graça está o culto, os estudos bíblicos, está a oração, a leitura das Sagradas Escrituras, o jejum e outros. Hoje, especialmente, falaremos da leitura da Bíblia e da oração. E no contexto de oração, falaremos também o jejum. Só para vocês entenderem, aqui na nossa aula, o slide vai estar falando leitura, Bíblia e oração, mas nós temos eu coloquei hoje, lá no aplicativo, um estudo muito bom sobre jejum. Então, acesse o aplicativo na aula 3 e leia lá o artigo, beleza? Então, sobre a oração e jejum, eles são os nutrientes que nosso corpo precisa para poder estar vivendo uma vida espiritual saudável. A pergunta inicial para a nossa reflexão é: você tem uma vida saudável? Uma vida humana, né? O seu corpo físico é saudável? Você tem uma boa alimentação? Você tem hábitos saudáveis, como dormir cedo, né? Alimentar bem, não mexer em telefone antes de dormir e nem nos 5 primeiros minutos depois de acordar? Né? Você bebe água constantemente, no mínimo 3 litros a 3,5 litros por dia? Você come verduras, você come folhagens? Enfim, tudo isso ajuda, né? Então, na nossa vida espiritual, a leitura da Bíblia e a oração é algo fundamental para que nós cresçamos e nos tornemos cada vez mais fortes em Deus. Por isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma Bíblia? Coloque no comentário. Sim, tem uma Bíblia. Se você quiser colocar até a versão, é bom que a gente faça um estudo de casa aqui para saber. Segundo, como foi a sua primeira experiência de oração? Você que já é cristão, você que já ora um bom tempo. Como foi a sua primeira experiência de oração? Você lembra a primeira vez que você orou? E depois dessa questão, desses 2 primeiros pontos, você que já orou, quantas vezes você já orou? Isso é difícil, né? É difícil saber quantas vezes já orou. Mas eu coloquei essa questão para você trazer para o seu dia. Quantas vezes você ora intencionalmente? Você tira um tempo intencional de oração. Lembra de Daniel que orava 3 vezes ao dia? Pois é, começa a analisar quanto tempo de oração você tira por dia e quantos minutos você passa orando. Fechou? Então vamos lá. Bom, em sua opinião, o que é a Bíblia Sagrada? Coloca aí, Adilson, coloca aí Maria Aparecida, Rodrigues. O que é a Bíblia Sagrada para vocês? Como vocês definiria as Sagradas Escrituras? A partir dessa definição, a partir do momento que você define o que é Bíblia, você vai também estar falando para nós como você relaciona com ela. Lembra quando eu perguntei na aula passada sobre quem era Jesus? Ou quem era o Espírito Santo? E ele como pessoa e como Deus, mudaria a forma como nós relacionássemos com ele? Então, se a Bíblia ela é um livro comum para você, você vai relacionar com ela como você se relaciona com qualquer outro livro. Mas se a Bíblia for a chamada Palavra de Deus, você não vai relacionar com as Sagradas Escrituras da mesma forma. Por isso, definir as nossas definições
vai também mostrar a maneira como nós tratamos. Então, se as Sagradas Escrituras é encarada por você como palavra santa, vinda de Deus, você vai ter mais temor a ela, você vai honrar ela, vai procurar vivê-la. Então, se a palavra de Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus, como ela deve ser lida? Me fale aí, como você lê a palavra de Deus? Como qualquer livro? Então, eu quero deixar alguns pontos aqui importantes, 4 pontos importantes para você. Primeiro, ao lermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você precisa buscar ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a palavra dele escrita. Por exemplo, você tem o WhatsApp hoje é uma febre, concorda? Se você recebe uma mensagem de áudio, você está ouvindo a voz. Mas se essa pessoa decidir mandar a mesma mensagem escrita, é da mesma pessoa e tem a mesma autoridade, ok? Então, a diferença das Sagradas Escrituras para a voz audível de Deus é que ela só está escrita, porque ela continua sendo a mesma voz. Então, a partir do momento que você desobedece o que a Bíblia diz, automaticamente você está desobedecendo a voz de Deus. Então, Deus age e fala através das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. Segunda coisa, tenha a intenção de conhecer o caráter e a vontade de Deus. Você não pode ler a Bíblia Sagrada apenas como um livro histórico, ou ler a Bíblia Sagrada para descobrir curiosidades. Ah, dinossauros existem? Ou existiram, melhor dizendo? Não. Leia a Bíblia buscando conhecer o caráter. O que é o caráter? As características, o jeito de ser de Deus. Como ele se relaciona, como ele pensa, como ele agiria, como ele faz. Assim, você automaticamente também está agindo, fazendo e falando como Deus. Terceiro, antes de orar, peça ajuda a quem? Ao nosso amigo que nós falamos na última aula. Peça ajuda ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, como eu disse na última aula, que ilumina o nosso entendimento, que nos traz a compreensão daquilo que de fato devemos entender. Tanta gente interpreta os textos errados. Primeiro, porque de fato usa regras hermenêuticas horríveis. Às vezes nem usa. E a causa principal é porque não busca a orientação do Espírito. Então o autor da Bíblia é Deus, no sentido de ditá-la, de falar, de inspirar, melhor dizendo, os autores humanos. Mas quem fez o processo de inspiração foi o Espírito de Deus. Então ele sabe o que de fato Deus quer dizer em cada letra, em cada palavra, em cada frase. Então, peça ao Espírito Santo. E em quarto lugar, leia a partir de boas regras de interpretação. Gente, aqui, você não precisa ser um exegeta, um intérprete das letras lá do hebraico, do aramaico, do grego, mas você precisa ao menos ter coerência da interpretação que você faz. E de fato, tem a oportunidade, estuda um pouquinho sobre exegese, mas isso não é fundamental, isso não é o mais importante, desde que você tenha boas regras de interpretação. Ah, pastor, mas eu não sei quais boas regras de interpretação. Eu não sei quais seriam essas regras. Vou te dar algumas dicas daqui a pouquinho. Bom, comparando a Bíblia a um processo de alimentação, né, nós precisamos entender que da mesma forma que nós alimentamos a comida, né, normal, você tem a ingestão, digestão e absorção. A comida normal. A Bíblia, da mesma forma. Nós temos a ingestão, que é o momento em que você está ingerindo. Depois, que é ouvindo, por exemplo. Agora você está ingerindo informação. No culto você está ingerindo a informação. Depois tem a digestão, que é a compreensão. E por fim você tem a absorção, que é a prática, que é a vida. Tudo que você ouve da palavra de Deus é inútil se você não chegar ao final do processo. Tem pessoas que são muito boas para ouvir, mas péssimas para praticar. E a palavra de Deus diz, quem ouve as minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Então não é só sobre ouvir, é sobre o que nós fazemos com aquilo que ouvimos. Quando o Adilson diz, a Bíblia é a bússola que conduz o homem ao céu. Fantástico, Adilson.
top da galáxia isso aí, muito bom. Né? Eu só melhoraria isso, se você me permite. A Bíblia é a bússola que nos conduz a Jesus Cristo, porque é Jesus que nos conduz ao céu. Fechou? É isso aí. O raciocínio foi muito bom. É isso mesmo. Bom, passo para a leitura da Bíblia, as regras que eu falei que ia dar agora. Alguns pontos importantes para você que lê as Sagradas Escrituras. Como desenvolver boas regras de interpretação. Primeiro, ore a Deus pedindo orientação ao Espírito Santo. Comentei isso agora. Então, segundo, escolha a versão da Bíblia que você vai ler. Gente, presta atenção aqui. Eu fico meio dividido com essa questão de versões da Bíblia, sabe? Porque tem umas versões que elas não são traduções, elas são metáforas. Exemplo da tradução, a mensagem. Eu gosto do texto da mensagem. Só que quando eu leio, gente, não há uma conexão com os textos que nós já conhecemos. Ela é boa para você ter um outro olhar sobre o texto sagrado. Mas ela não é uma boa Bíblia, por exemplo, para ensino, para estudo bíblico. Então, você precisa aprender a escolher qual a versão. Eu sugiro versões NVI, NAA. São as duas versões mais fáceis de ser entendidas. Eu uso aqui na igreja, geralmente, essas duas versões. Mas versões para um estudo mais profundo e conhecer um pouquinho as palavras mais próximas do original, eu sugeria a Almeida Corrigida Fiel, né? A Almeida Corrigida e a Fiel. E nós temos, por exemplo, algumas versões de Bíblia, ou algumas Bíblias de estudo, como a Bíblia Genebra, a Bíblia MacArthur, são Bíblias muito boas também. Então, mas vamos lá em questão das versões. Então, eu sugiro para o uso do dia a dia comum a NVI ou a NAA. Para evangelismo, eu sugiro a nova linguagem, a tradução da linguagem de hoje. E talvez, em alguns momentos, a mensagem como metáfora. E são Bíblias mais profundas, estudos mais profundos, como eu já disse, a corrigida, a fiel. Perfeito? Mas é bom escolher a versão. É bom que você tenha várias versões para comparar. Tá bom? Outra dica, escolha um texto não muito grande e que tenha sentido completo. Para quem está começando a leitura da Bíblia agora, você tem que compreender o seguinte, nem sempre o texto termina naquele títulozinho preto. Na hora que as pessoas vão ler de um título preto na outra. A gente precisa compreender que os títulos pretos, aqueles negritos, né, e as divisões de capítulos e versículos não são originais das Sagradas Escrituras. Os autores, ao escreveram o texto corrido, de cima e embaixo, nem parágrafo tinha. Foram inseridos no decorrer do tempo os títulos negritos, os capítulos e os versículos, para facilitar a nossa orientação nas Sagradas Escrituras. Mas, às vezes, essas divisões não deixam com que o texto tenha um sentido completo. Então, é importante você ler o texto e entender se aquele assunto terminou dentro daquele capítulo ou não. Se o assunto não terminou, leia até o assunto terminar. Então, preste atenção no assunto, não apenas no capítulo e nem no versículo. Ok? Então, de início, eu sugiro, para quem está começando agora, ler os evangelhos, que eles geralmente os terminam dentro dos próprios capítulos. Uma outra questão, leia no mínimo 3 vezes. Principalmente se você vai estar preparando um estudo bíblico, preparando uma pregação. Leia 7 vezes, ok? Leia 7 vezes. Mas para quem está começando, pode estar lendo apenas 3 vezes, que vai funcionar bem. Por que 3 vezes? A primeira leitura de conhecimento, segunda leitura, você já vai começar a ter entendimento. E na terceira leitura é onde você mergulha mais profundo e traz de fato as verdades para o seu coração. Outra dica, aprenda a sublinhar as partes do texto que você vê que é mais que te fala ao seu coração. Gente, principalmente quem tem Bíblia nova, né? Fica com aquele medo. Bíblia é para ser riscada, marcada, escrita. Bíblia é papel. A palavra de Deus é aquilo que você traz ao seu coração, aquilo que fala com você. O papel é para ser escrito. A palavra de Deus é o conteúdo que esse papel transporta. Então escreva, marque, tá, beleza? Uma outra dica para ler a Bíblia, procure pela principal mensagem e sempre faça um registro. Por exemplo, na história de Bartimeu, o deficiente que recebeu a cura por Jesus.
né, o aleijado que foi curado. Qual é a principal mensagem dessa história? Qual é a principal lição? Ao ler, você perceber que existem várias lições que podem ser tiradas do texto. Por exemplo, a insistência dele em gritar por Jesus, mesmo as pessoas mandando ele ficar calado. Segundo, a fé, principalmente a fé, porque a fé foi o que impulsionou ele a gritar. Terceiro, a esperança. Percebe que em cada história tem lições que podem ser retiradas. E essas lições, uma vez escrita por você, anotada, vai poder te ajudar quando você tiver que expor esse texto para alguém. Outra dica, gente, ao final daqui das dicas, tira um print e aí você vai poder depois ter acesso. Inclusive, eu acho que eu vou postar os slides também lá no nosso aplicativo para vocês acessarem. Reflita sobre como aplicar a mensagem na sua vida. Por exemplo, na história de Bartimeu, como eu vou aplicar essas verdades na minha vida? Isto é, como isso faz sentido, vai fazer sentido para mim? Né? Como está aí na tela. Né? Reflita sobre aplicar a mensagem e registre. Como eu vou... Exemplo, nessa história eu tiro esperança, fé, perseverança. Outra lição é a bondade de Jesus, porque Jesus para e o manda chamar. Então, como eu vou aplicar? Primeiro, eu preciso aprender mais, ter esperança e não desistir tão fácil dos meus objetivos. É uma lição que pode ser tirada. Uma outra coisa, ore insistentemente até você ouvir o Senhor falar com você. É uma outra lição. Então, eu tenho por lição que eu preciso insistir em oração até eu ouvir o Senhor. Porque foi essa a lição. Bartimeu clamou, até Jesus parar e respondê-lo. Talvez a resposta de Jesus seria até negativa. Seria o oposto ao que ele estava esperando. Mas ele não parou de orar enquanto ele não recebeu essa resposta. É uma lição prática. Então a Bíblia, ela se aplica às nossas vidas a partir das lições que tiramos dela. E por fim, ore a Deus, comprometendo-se a viver de acordo com a mensagem que você recebeu. Gente, é isso que precisa acontecer. Quando você termina de ler a palavra, ou termina de ouvir uma pregação, você precisa falar, Deus, eu preciso ouvir e viver isso aqui, tá bom? A Cecília Mendes diz, no devocional diário, qual versão indica? No devocional a NVI, tá certo? Ou a nova linguagem de hoje. São as duas versões, tá bom? A NVI, ela nos dá informações mais claras, mas sem perder muito do texto original. A NTLH, ela fala uma linguagem realmente de hoje, porém ela perde um pouco da essência do original. Então, eu prefiro, gosto pessoal, a NVI. Mas a NVI e a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, é bacana, viu, Cecília? Então, vamos lá. Próximo passo aí, em nome de Jesus. Vamos seguir. Então, concluindo aqui acerca da leitura bíblica, tem alguma pergunta, gente? Alguma questão sobre as Sagradas Escrituras, desse primeiro momento da nossa aula? Pergunte aí. Eu estou acompanhando aqui hoje, literalmente. Vamos lá. Quem mais? Maria Aparecida disse, a Bíblia é o nosso alimento diário, sem ela não conseguimos ter conhecimento e obediência. Muito bom, é isso mesmo. A Bíblia diz, né, a palavra de Deus diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Dito sobre as Sagradas Escrituras, e lembre-se, nós estamos no nível 1, nós falaremos mais profundamente sobre cada uma das coisas que está sendo tratada aqui nos próximos, tá bom? Segundo, é a prática da oração. E agora nós vamos trabalhar a oração juntamente com o jejum. Porque geralmente na Bíblia Sagrada, as orações, somente no Antigo Testamento, estavam muito conectadas ao jejum. Não tem como ter jejum sem ter oração. Não existe. Estou em jejum. Aí a pessoa não ora. Não é jejum. Você está fazendo uma dieta, alguma coisa, mas não é jejum. O jejum está conectado à oração. E a oração nem sempre está conectada ao jejum, mas o jejum precisa ser algo claro na vida do cristão. Então, a oração. Como eu defino aqui a oração para vocês? Orar é o ato de conversar / dialogar
com Deus. E por que eu quis trazer os dois verbos, conversar e dialogar? Porque existe uma grande diferença. Você pode estar conversando com alguém e essa conversa ser uma conversa meio que monóloga. Uma conversa monóloga não é um diálogo. O diálogo ele precisa de duas pessoas para acontecer. A conversa não. Por exemplo, eu aqui hoje estou fazendo um monólogo, falando aqui sozinho, desesperadamente, e você só me ouve. Exceto quando alguém manda uma mensagem aqui para nós no YouTube. Mas o diálogo com Deus é algo fantástico, porque não se trata apenas de você falando. É você falando e Deus te respondendo. Ok? Só uma dica, essas letras que estão em destaque os completos da apostila que era para você, que você pode estar baixando lá no nosso aplicativo. Você baixa e esses completos, essas letras em destaque é o nosso completo. Então, quando eu oro, gente, eu tenho que falar, mas eu também tenho que ouvir. Mas, pastor, como assim ouvir Deus? Como ouvir? Já viu aquela brincadeira de criança, que às vezes é de mau gosto, de tocar a campainha e depois ir embora? Às vezes a gente está falando com Deus, mas na hora de Deus falar o nosso coração, a gente levanta e sai. A oração, gente, é um momento de meditação. Entendeu? A meditação é você esvaziar a mente, é você esvaziar o coração e deixar Deus falar. Por isso que nós, como cristãos, temos o hábito de fechar os olhos. Porque quando você fecha os olhos, é como se você se desconectasse com o mundo externo e conectasse com o mundo interno. Por isso que você precisa se desconectar para que a sua oração flua e o Senhor fale na sua mente. Então a oração não é só uma fala, irmão. A oração é uma fala, mas também você ouve. Mas, pastor, toda vez que eu ouço Deus? Talvez não, mas você precisa dar espaço para que Ele fale na hora que Ele quiser. Segundo ponto, por se tratar de uma conversa, a oração deve ser, primeiro, espontânea, não pode ser mecânica e nem repetitiva. O próprio Jesus disse que para nós não usarmos de vãs repetições. Existem algumas religiões que rezam 30 vezes a mesma coisa, 40 vezes a mesma coisa, dependendo do nível de pecado. E a Bíblia condena isso. A Bíblia, na realidade, diz que não é para ser feito isso. A oração, ela tem que ser algo do coração, espontâneo, precisa surgir da alma. Deus ouve o que sai da sua alma, não o que sai da sua boca. Ele ouve o que sai do seu coração. A sinceridade do seu coração vai determinar o quanto Deus vai dar prestando atenção na sua oração. Ok? Vou repetir de novo. A sinceridade do seu coração vai determinar o tanto de Deus vai prestar atenção na sua oração. Deus não vai prestar prestar atenção em orações feitas da boca para fora. Ok? Então, por nós não podermos nem ver e nem tocar em Deus, a oração é um ato de fé. Só ora quem tem fé. Quem não tem fé não ora. Entendeu? Porque a oração é de fato você crendo em alguém que está te ouvindo sem a pessoa estar. Aqui eu sei que vocês podem estar me ouvindo. Eu estou acompanhando aqui, tem um número de participantes, tem vocês comentando, mas Deus não tem como eu saber fisicamente se Ele está me ouvindo. Eu preciso apenas ter fé que Ele está ouvindo. Alguém fala assim, mas será que Deus vai me ouvir? Eu falo assim, não sei. Ora, e Ele vai te ouvir mediante, porque nós aprendemos no livro de Tiago, ore com sinceridade, ore com dependência, com fé, e Ele vai te ouvir. A Bíblia diz que pede, recebe o que busca, encontra o que bate, se abre. Mas isso tem que ser com fé. E por fim, podemos orar coletivamente e individualmente ou particularmente, certo? E as recomendações de oração. Então, como orar, pastor? A oração, ela requer, primeiro, 5 passos. Existe uma receita para oração? Não, mas eu posso te dar uma dica aqui de como orar. Primeiro, comece a oração louvando a Deus. Aquela criança, sabe? Quando ela chega para o pai, pai, isso é tão bonzinho, pai. Chega com Deus, não com falsidade, mas com verdade. Louve a Deus. Fale o quanto Ele é bom, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é misericordioso. Agradeça, glorifique, exalte. Feito isso, vai para a segunda fase. Agradeça.
Às vezes a gente deixa para agradecer no último momento, mas não foi assim a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele começa, né, louvando, depois agradecendo. A oração que Jesus, esses 5 pontos estão de acordo com a oração que Jesus nos ensinou, que é do Pai Nosso. Terceiro, confesse os pecados. Confesse. Gente, se você fizer uma lista de pecados que você cometeu hoje, acho que você nem vai conseguir lembrar de todos. Então confesse a Deus: Senhor, me perdoe por hoje, eu tenho falado assim, hoje eu pensei isso no trabalho. Senhor, eu me vi agindo de tal forma. É dessa forma, dessa maneira. Quarto lugar, interceda. Interceder aqui é orar por alguém, é orar por uma causa, é orar por uma situação. Pode ser sua? Pode, mas geralmente é de outrem. Coloque a oração, interceda por pessoas. E por final, súplica. O que é súplica? É pedir implorando alguma coisa. É implorar por graça, implorar por uma bênção, é implorar por uma misericórdia. Usando o exemplo de Bartimeu, ele implorou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, implore. Implore pela sua cura, implore pelo seu milagre, pela presença de Deus. O salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Como terra seca suspira pela chuva, assim sou eu em relação ao Senhor. No outro salmista, Salmo 84, diz: quão amáveis são teu tabernáculo, Deus meu e rei meu. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei seus altares. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É implorar, sabe? E aí, como orar? Ok? Qual a frequência? E aí, é claro, a frequência é períodos regulares e fixos. Então, você precisa ter um horário fixo de oração. Dica: agora, nesse exato momento, anote no seu celular, coloca aí um lembrete, hora de orar. Coloca aí, marca um horário fixo, naquele horário é do Senhor. Consagre um horário para Deus. Segundo, regularmente, você precisa ter, além desse horário fixo, um momento de oração regular. Períodos especiais, por exemplo, tem uma decisão difícil a tomar, faça um período de oração, um período que nós chamamos de campanha, ou faça um propósito, conforme a necessidade. Às vezes, você acabou de orar por o seu período fixo e alguém chega: estou passando por luta. Então, ore por aquela pessoa, ore todo o tempo. E segundo a própria palavra, ore continuamente. Esse continuamente é internamente. Você pode estar no seu local de trabalho e orando com o seu coração, orando em espírito. Ok? E aí, a leitura da Bíblia e a oração são práticas que vai fortalecer a sua fé, que vai aumentar a sua vida, seu relacionamento com Deus. E eu quero ir para o final da nossa aula, que falando um pouco sobre jejum. O jejum é algo que a Bíblia nos orienta. Um dia os discípulos perguntaram: mestre, por que os discípulos jejuam e nós não? E Jesus respondeu: pode alguém jejuar enquanto o noivo está com ele? Não. Um dia o noivo vai ser tirado e aí vocês deverão jejuar. O jejum é importante para a igreja. O jejum quase não tem sido falado, quase não tem sido ensinado e quase não tem sido praticado pela igreja. E é por isso que às vezes nós estamos tão débeis, tão frágeis. Então eu quero incentivar você a viver a prática do jejum. Pastor, como jejuar? Por isso que eu deixei o artigo escrito lá na nossa aula. Você vai entrar no aplicativo, vai clicar lá na aula 3 e vai ter um artigo lá sobre jejum, porque ele requer um tempo a mais e o nosso tempo de aula aqui é curto. Tá bom? Então acesse o nosso aplicativo e leia sobre jejum e façam as dicas lá. Tá certo? Não deixe de responder as perguntas que lá está, porque vai aparecer para nós. Então, para quem está começando agora, qualquer dúvida, nos chame no privado, que eu vou responder para vocês. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Soberano Deus e Pai, quero te agradecer por esse tempo que o Senhor nos permitiu passar aqui, por esse período de oração, e eu peço que o Senhor nos ajude, nos edifique e nos fortaleça a cada dia. Nós aprendemos hoje sobre a importância da leitura bíblica e sobre a oração. Eu peço que o Senhor nos ajude a praticar isso. Nos ajude a jejuar, Senhor. Desperta o nosso coração para o jejum, para a abstinência parcial, até mesmo total, dos alimentos, com o coração voltado para o Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Quero fazer uma pergunta.